Olá, tudo bem com você? Estamos chegando aqui para mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Estamos no terceiro trimestre deste ano de 2022, terceiro trimestre, a EBD, e estamos estudando aí sobre os ataques contra a Igreja de Cristo, os ataques contra a Igreja de Cristo, as sutilezas de Satanás nestes dias que antecedem a volta de Cristo. Bem, nós já tivemos a primeira aula falando exatamente sobre as sutilezas de Satanás contra a igreja do Senhor Jesus. A segunda aula nós tivemos aí falando sobre a sutileza da banalização da graça de Deus. A terceira aula, a sutileza da imoralidade sexual. Essa aula eu não consegui gravar aqui no canal. E agora nós estamos na quarta aula, ou seja, aula de número 4, que vai acontecer presencialmente dia 24 de julho de 2022, cujo título da aula de hoje é A Sutileza da Normalização do Divórcio. Então, a aula de hoje tem esse título, A Sutileza da Normalização do Divórcio. É um assunto bastante delicado, um assunto até difícil de comentar, porém a palavra de Deus pode nos orientar, né? A palavra de Deus é para corrigir, redarguir e nos exortar, nos trazer paz e tranquilidade aos nossos corações. O texto áureo desta lição está em Mateus, capítulo 19 e versículo 6, que diz o seguinte: Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. A verdade prática diz o seguinte: o padrão bíblico para o casamento é que ele seja heterossexual, monogâmico e indissolúvel. Então, a verdade prática é o resumo, praticamente, da aula, né, de hoje. E fala, então, que o casamento bíblico, dentro do padrão bíblico, é bom que se deixe claro isso, ele é heterossexual, ou seja, macho e fêmea. Ele é monogâmico, ou seja, de um para um. Não é dois, três, ou ter duas ou três, enfim. E é indissolúvel, ou seja, vitalício, não é para ser desfeito. Bom, vamos seguindo então a sutileza da normalização do divórcio. Vamos pensar um pouco sobre esse texto áureo que está inserido no capítulo de número 19, do versículo 1 ao 9, de São Mateus. Mateus, capítulo de número 19, do versículo 1 ao 9, que é a leitura bíblica em classe, e que normalmente o professor, na sala de aula, é importante ler todo o texto. Mas exatamente no versículo 6 é onde Jesus falou: Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Bom, o que aconteceu aqui foi o seguinte: Jesus, durante o seu ministério, depois dele ter concluído vários assuntos, né, as multidões, como já era de costume, o seguiram. E nisso os fariseus, escribas, aquele pessoal que sempre queriam pegar Jesus em algumas palavras até contraditórias com a lei, faziam pergunta e chegaram para Jesus e disseram: olha, é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Bom, eles fizeram essa pergunta porque lá em Deuteronômio, capítulo de número 24, do versículo 1 ao 6, fala sobre esse assunto, que Moisés deu uma palavra e disse: olha, no caso de o homem de repente ver uma coisa feia na mulher, né, não achar graça diante dos seus olhos, pode então repudiá-la, mas isso aí por escrito. Mas na verdade o que Moisés queria falar com isso, fazer com isso, pela ajuda do Espírito Santo, é uma proteção para com as mulheres, né? Porque veja, o camarada queria repudiar a mulher ou abandonar a mulher que a conquistou desde o tempo da sua mocidade, só que agora ele tem que ter prova, ele precisa ir em alguém que seja autoridade, precisa justificar, né? Não é bem assim, né?
ir lá receber um documento, enfim, porque naqueles dias não era fácil. Então, na verdade, por trás de tudo isso, Moisés, na lei ali, ele estabeleceu essa questão. Porque tinha homens que estavam ali com o coração duro. Lógico que os intérpretes da lei depois, eles queriam abrir exceções. Até porque durante a história de Israel, nós tivemos muitos casos de divórcio, né? Muitos casos, até sacerdotes. E aí, lá em Malaquias, no capítulo de número 2, a palavra fala com clareza que Deus odeia o divórcio. Então, não foi o princípio estabelecido por Deus. Algumas regras, Deus permitiu, sim, teve permissão, mas não foi regra. E sutileza, o que não dizer dos dias de hoje, né? Essa ideia de normalização do divórcio. Então, como o nosso título geral está falando sobre as sutilezas de Satanás contra a igreja nesses últimos dias que antecedem a volta do Senhor Jesus, então devemos ficar atentos. Mas Jesus deu a resposta. Jesus disse, olha, vocês não leram que no princípio não foi assim? No princípio não teve questão de divórcio. No princípio, Deus, o Criador, estabeleceu macho e fêmea, ou seja, casamento heterossexual, macho e fêmea, monogâmico. Adão e Eva, não Adão e Evas, entende? Ou Eva e Adãos, não existe. Então, marido e mulher, monogâmico. E que também, portanto, deixará seu pai e sua mãe e unirás a sua mulher, e serão ambos uma só carne, até que a morte os separe. Então, é indissolúvel o princípio do casamento. Lógico que na resposta ali de Jesus, ele acabou dizendo, olha, no versículo 9, Jesus disse, eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição. Então, quando Jesus falou isso daí, essa palavra, também ele deixou explícito que pode haver uma situação de acontecer divórcio, infelizmente. Não é regra, não é aquilo que, vamos dizer assim, que Deus quer, mas que pode acontecer. Porque tem alguns que são muito radicais, até mais que Jesus, né? Não pode acontecer em hipótese alguma. Jesus falou, a não ser por conta de prostituição. E nesse caso, ele se referiu à questão de adultério, por exemplo, de infidelidade conjugal. Mas não é porque tem uma infidelidade do casamento que não tenha como reater ou restabelecer, reestruturar, reorganizar, né, o casamento. Se houver arrependimento por parte daquele que cometeu e se houver perdão por parte daquele que foi ofendido, a vida segue. Então foi isso que Jesus falou. Agora, se não tem de ambos os lados, claro que aí andarão dois juntos se não tiver de acordo, não tem jeito, né? Bom, então, o tópico de número 1 fala o divórcio no contexto bíblico, que é o que eu já estou falando, já estou lecionando aqui. O divórcio no contexto bíblico, principalmente no Antigo Testamento, é exatamente isso. Fica reiterado que no plano de Deus original é que o casamento seja vitalício, que ele seja monogâmico e que ele seja heterossexual, baseado em Gênesis 1:27 e também Gênesis 2:22 a 25. E é para levar bem sério, né? Porque em Malaquias 2, como eu disse, Deus diz que odeia o divórcio. Mas aí, baseado lá no texto de Deuteronômio, houve então essa ideia de uma possível abertura para o divórcio. Mas como eu disse, ali, na verdade, antes de qualquer discussão, o que isso significa na íntegra, é uma proteção de Deus para com a mulher, porque os homens, por mais que sejam duros de coração, mas não era para estar só porque viu algo feio na mulher, né? Ou que seja que ela
deixou queimar a comida na panela, ou então que houve uma infidelidade, nenhum dos casos dá direito de ele fazer de qualquer maneira e abandonando a mulher, dando carta de divórcio. Não, isso aí era para ser levado às autoridades e ser tratado o assunto com bastante cautela. Tá certo? Então é assim a ideia do divórcio no Antigo Testamento. Lembrando que esse assunto divórcio só existe por conta de que o casamento, o que Deus deixou foi o casamento. Mas claro que, infelizmente, existem as rupturas. E aí também analisamos à luz da palavra de Deus. Já no Novo Testamento é o que Jesus falou no texto bíblico, na leitura bíblica em classe que nós estávamos comentando aí, de Mateus capítulo 19, do versículo 1 ao 9. Jesus reitera e diz, olha, o plano de Deus original é que o casamento dure para sempre. Inclusive ele rejeitou todas as possibilidades apresentadas pelas autoridades, pelos escribas ali, que poderia alguém fazer uma interpretação da lei, o que aquilo lá significava, lá em Deuteronômio 24, Jesus, olha, não é nem um caso nem outro, a não ser que tenha a infidelidade, que tenha a prostituição, seja comprovada. Mesmo assim, se houver arrependimento, ou se houver arrependimento e houver perdão, a vida segue, porque esta é a vontade de Deus. Muito bem. O tópico de número 2 fala o seguinte, a sutileza da normalização do divórcio. Então, nós temos duas situações a ser analisada com relação ao divórcio. Existe o aspecto legal e existe o aspecto moral. Legal é a lei estabelecida pelo homem. No caso do nosso país, no Brasil, que eu estou, né? A legislação brasileira, ela já foi rígida com relação ao divórcio. Hoje, não tanto. Nas últimas décadas aí, já houve, vamos dizer assim, não vou dizer mais fácil o termo, não é esse, né? Mas houve então uma certa permissão para que aconteça o divórcio. E aí que está a sutileza do inimigo. Por quê? Porque então, já que pela lei pode se divorciar, o que pode acontecer? Qualquer situação, qualquer discussão, qualquer briga, ou se o cara vaidoso não quer mais a mulher, né? A mulher já está com uma certa idade, ele quer arrumar uma mais nova, ou existe na questão de, no caso de mulher, às vezes, troca o marido que não tem tanto poder aquisitivo por um outro que é mais rico, que tem dinheiro, enfim, esse tipo de coisa. E aí ela desfaz do casamento, tem o divórcio, pela lei ela pode casar de novo. Então, pela lei sim, é legal, a partir do momento que se divorciou, teoricamente é que não tem mais nada a ver com aquela pessoa que convivia, né? Então, já era. Ela pode contrair um novo relacionamento. Isso é pela lei. Então, esse é o aspecto legal. Mas e aí? Nós temos o outro lado da moeda, né? Que é o aspecto moral. Então, no aspecto moral entra a questão da fé, entra a questão da palavra de Deus, entra a questão da teologia, entra a questão, né, da palavra, entra a questão do céu, da salvação. E aí? Até que ponto a lei permite, mas e aí? Até que ponto isso é viável? Até que ponto isso glorifica a Deus? Até que ponto isso não há impedimento para que a pessoa possa estar com o Senhor um dia? Ou viva na paz do Senhor, né? Então, além do aspecto legal, deve-se levar em consideração o aspecto moral. Para as pessoas que não têm conhecimento das Escrituras Sagradas, da Palavra de Deus, tudo bem, né? Ele pode levar a vida como queira. Todavia, é a mesma situação. Porque casamento é casamento, tanto faz se a pessoa serve a Deus ou não. O casamento é Deus que estabeleceu. Mas o cristão
deve sim pensar mais que uma vez quando for se deparar com situações assim, né? No enfrentar as adversidades da vida, como cristão, como conhecedor da palavra de Deus, ele deve analisar muito bem, né, porque o que Deus quer mesmo é uma reestruturação. Nós, os pastores, somos, no primeiro momento, vamos dizer assim, contra o divórcio. Nós somos contra. Eu, particularmente, não sou a favor. Mas isso não significa dizer que nós não cuidamos das pessoas que, lamentavelmente, foram acometidas, até que no tópico de número 3 vai tratar disso. Então, a igreja está cheia de pessoas, estamos recheados, né, de muitas pessoas que tiveram dificuldade aí, infelizmente, divorciaram. É possível que você esteja vendo meu vídeo e seja um desses casos, né? Então, vejamos, o amor de Deus é sobre a sua vida. O amor de Deus está derramado sobre todos. E todos têm o direito de ser feliz, de tocar a vida, de ser salvo e de caminhar para a Nova Jerusalém, que é o céu. Todavia, nós aconselhamos, não é um caso que vai ser trazido para o pastor e o pastor já, não, então pode ir lá divorciar e tal. Não. Vamos até a última instância. Nós somos daqueles de lutar até o final para ver se tem aí uma alternativa para que se resolva da melhor maneira possível, para que não tenha divórcio, né? Porque se os dois, marido e mulher, se reaterem na situação, não vai ter divórcio. Perdão tem que ter, na qualidade de crente, perdão tem que ter, porque se não perdoar, não pode fazer nem a oração do Pai Nosso. Mas a pessoa também que comete, que cai aí na contradição, vamos dizer assim, ele também tem que se arrepender. E se arrepender significa deixar da prática, né? E passar a honrar o seu cônjuge. É isso aí é o aspecto moral da situação, que é o que Deus quer para todos nós. Alguns já se divorciaram, isso é verdade, mas não deveriam ter feito. Como fizeram, agora vamos tratar. Claro que tem as consequências, né? Quantas pessoas aí que se divorciaram, a família desfeita, filho de um lado, filho para outro, enfim, novos relacionamentos, tem uma ruptura, existe uma dor aí que a pessoa vai carregar para sempre. Ou seja, há um preço, né, que está sendo pago. Teve o perdão de Deus, tudo bem, mas existe o preço a ser pago, a consequência, que não tem como fazer. Portanto, acho que cabe aqui a recomendação do apóstolo Paulo, que ele disse, aquele que está em pé, cuide para que não caia. Então, se você está com o seu casamento está bem, cuide dele. É como um jardim que precisa regar sempre para que o inimigo não ache brecha para destruir isso tudo. Mas se de repente você também está passando por um momento difícil no seu casamento, acredite que Deus é poderoso para operar milagres, porque Ele quer o melhor para a sua vida. Então abra o teu coração. E se você precisar de uma palavra pastoral, como a minha, por exemplo, conte comigo. É só você me adicionar no WhatsApp ou conversar comigo particularmente. Estou pronto aí para atender você, porque eu entendo que as pessoas sim precisam de ajuda. O terceiro tópico fala sobre o divórcio e a prática pastoral, que é exatamente isso. A pessoa do divorciado. Então, a pessoa é amada por Deus, não é porque aconteceu o fato que agora vai ser desprezada, né? Então, existe o trabalho do pastor aí que é muito sério. O divorciado ou divorciada, ele está vivendo um processo difícil, né? Porque ninguém quer. Na verdade, quando ele casou, ele não casou para separar, né? Ninguém casa, né, para já separar. Então, e agora, principalmente na questão de filho. Então, quantas não são as pessoas que têm traumas, tristeza, tem deles ou delas que entram até em depressão. Esta é a situação. Eu já vivi isso, já vivenciei isso de perto com pessoas que sofreram muito
esta situação. E aí, pessoas divorciadas normalmente precisam de uma atenção. Todas as pessoas na igreja, principalmente, precisam de uma atenção. Mas me parece que pessoas nessa situação precisam de um carinho a mais, de uma atenção a mais. E dependendo não só pastoral, né? Não só o conselho pastoral, porque o pastor ele tem o conselho bíblico pela palavra de Deus, que Deus é poderoso, mas tem também os profissionais, bem como psicólogo e tal. Entra também aqui este apoio. Então o pastor está atento, tem casos que a gente precisa direcionar a pessoa, olha, acho que um psicólogo também conversando com você seria muito interessante. Não que a gente está dizendo que Deus, né, é poderoso para resolver a questão, cuidar, mas Deus deixou também os profissionais, né? Então cada um na sua área para que a pessoa, em hipótese alguma, seja abandonada. E o subitem, fechando aqui, fala o divorciado como cristão. Outra coisa acerca de quem passou por esse processo, né? Ou passa, de repente, diz a respeito a essa questão de ser membro da igreja. Talvez esse seja um dos principais desafios que os pastores cuidam, né? Que a pessoa divorciou, enfim, e agora precisa entrar em comunhão, e por aí vai, né? E cada caso é um caso, não é uma matéria pronta, não é assim, você bateu o martelo e está resolvido. Eu vejo aí no YouTube quantos são os professores que entram nesses assuntos, e tem deles que são bastante radicais, batem bastante, mas às vezes eu dou uma analisadinha no perfil desses professores e até mestres, e a gente percebe que eles não são pastores de igreja, eles não dirigem trabalhos. Então, uma coisa, meu amigo, é você ser um palestrante, é você pregar sobre o assunto. E se você tem aí a sua família tudo certinha, maravilha. Mas outra coisa é no dia a dia, como pastor, chorar com a ovelha, querer que ela também esteja bem ali, sentindo paz. Então, cada caso é um caso. Eu acredito que aqui cabe muita questão de orações. Orar, interceder, consagrar e ajudar com a palavra de Deus as pessoas e não abandonar. Claro que Deus ama a pessoa. Só que a prática que aconteceu, sim, existe a justiça de Deus também. Então, a justiça de Deus vai acontecer. O preço vai ser pago. Mas como eu estou dizendo, mas a pessoa precisa de um cuidado especial. Os casos de divórcio se multiplicam e as razões que os motivaram nem sempre são bíblicas. Por isso que os desafios do pastor, né? Cada situação deve ser analisada com muito cuidado, porque cada caso é um caso. Contudo que esse amor, a pessoa tem que ser amada, mas contudo que esse amor não venha, digamos assim, justificar para anular a justiça de Deus. Como eu disse, Deus vai tratar, o que né? Mas Ele ama as pessoas. Então é preciso, na qualidade de pastor, cuidar das pessoas da melhor maneira possível, dando aí apoio espiritual e psicológico. Mas eu quero encerrar esta minha aula dizendo para você que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família. E você, como homem, você cuide da sua vida, da sua casa, da sua família, da sua esposa, porque a família é a célula mártir da sociedade. Sem família, realmente não há uma comunidade próspera. E você que é mulher também cuide do seu lar, do seu esposo, dos seus filhos. E que seja como um jardim regado. Porque a Bíblia fala no Salmo de número 128, existe uma promessa de Deus para o casamento, para a família. Mas é preciso ter ali temor de Deus, reverência. Então consagremos ao Senhor. Vamos fazer aquilo que deve ser feito à luz da palavra de Deus. E que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Como eu disse, se o seu casamento está bom, a minha oração aqui é para que continue ainda melhor. E se você foi acometido de alguma situação em que você sofre por dificuldade, eu estou aqui para dizer para você que Deus te ama e Ele é poderoso para operar milagres. Maravilha? Se você ficou até aqui, eu imagino que você gostou do vídeo. Se você ficou até aqui, né? Então deixa seu curtir aí, um comentário para
incentivar o professor para continuar fazendo mais vídeos, tá bom? E se você quiser estudar comigo presencialmente, eu estou na ADAP, Assembleia de Deus Aliança de Paz, na cidade de Cabreúva, na rua França 615, bairro Vilarejo, Cabreúva, São Paulo, todos os domingos às 8h30 da manhã. Te espero lá. Um forte abraço, te amo, Jesus, a paz do Senhor.